Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Boa noite a todos que nos ouvem. Mais uma noite que o Senhor nos abençoa. Estamos aqui para continuar dizendo que vale a pena servir a Deus, vale a pena trabalhar para o reino, vale a pena fazer parte do povo que o Senhor escolheu. Amém? Mas você que está se conectando agora, seja bem-vindo. Nós temos um período aí com a nossa live. Meu nome é Luiz Roberto Prestes, eu faço parte do Ministério Igreja Fogo para as Nações, meu irmão e o apóstolo Marcos Fernando. Estamos mais uma noite guerreando as guerras do Senhor. Enquanto isso, eu quero que tu vá te preparando teu coração, porque essa noite Deus colocou uma palavra de ânimo no meu coração e eu quero repartir contigo. Eu sei que você pode estar se perguntando, irmão, será que o pastor Prestes vai trazer palavra de Páscoa? Vai falar sobre a Páscoa? Eu coloquei o título de Jesus, a nossa Páscoa. Mas eu pretendo, com a graça que o Senhor tem me concedido, de falar sobre Páscoa sim. Não é impossível não falar de Páscoa. Para não falar de Páscoa, não se pode falar de Jesus. E eu não sei falar de outra coisa que não seja de Jesus. Então é lógico que nós vamos falar de Páscoa. Mas não espere uma Páscoa da maneira que vocês têm ouvido. Falar sobre primeira Páscoa, segunda Páscoa, e o que significa Páscoa. Essas coisas eu vou deixar para aqueles que já ministraram. Nós já recebemos bastante palavras sobre isso. Mas eu vou falar o autor e consumador da Páscoa. Amém? Então prepare teu coração e coloque pessoas que você ama na presença de Deus, que no final dessa live eu quero estar orando para que Deus reanime. Eu tenho entendido que nesses dias, não sou eu, mas pelas mensagens que temos ouvido e visto, Deus está falando à igreja que está havendo um tempo de angústia, está havendo um tempo de incerteza, está havendo um tempo de muitos medos no coração do povo. Eu não falo só do povo de Deus, eu falo do mundo todo. Mas o povo de Deus tem que fazer a diferença. Por isso que o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Nós fazemos parte da última geração. Eu creio que Jesus está vindo. Não tem muito tempo. Agora, sabe como é que eu entendo os tempos de hoje? Eu entendo que estamos na prorrogação do jogo e agora não tem mais tempo de pensar muito em cumprir o esquema do técnico. Agora nós temos que virar o jogo e apresentar Jesus para o mundo. Então quando eu falo em virar o jogo, eu digo no sentido que agora não dá para nós ficar pensando como falar, de que maneira abordar. Não, nós temos que chegar e dizer, ó, Jesus está vindo, Jesus é bom, Jesus quer te salvar, Jesus quer te curar, Jesus te ama, volte para Jesus, não abandone Jesus. É por aí que nós temos que tocar a igreja nesses dias. Se nós formos esperar por aquilo politicamente correto, agora não dá mais tempo. Já foi o tempo do politicamente correto, agora é Jesus mesmo, Jesus puro, Jesus firme, Jesus bom, Jesus Pai, Jesus Filho, Jesus Salvador, Jesus Curador. Aquele Jesus que lá no passado a gente se convertia e ficava cheio de alegria, cheio de esperança e largava tudo por Jesus. Esse tempo está voltando. O Espírito Santo está buscando homens e mulheres com aquela visão daquele tempo, porque há uma necessidade, há uma urgência, amém? Então, se alegra nessa noite, porque a palavra que está borbulhando no meu coração, ela fala de reanimação, ela fala de recomeço, ela fala de saída, ela fala não só de salvação, mas de libertação. E Páscoa é libertação. Então, por isso que eu falei, não tem como não falar de Páscoa, se está falando do autor da Páscoa. Amém? Então venha comigo.
Abra a tua Bíblia. No livro de Mateus, capítulo 12. Aqueles que não têm Bíblia no papel, pegue no celular. Hoje ó, o mundo evoluiu muito e a Bíblia impressa quase que não é usada. Mas eu ainda sou do tempo da Bíblia impressa. Claro que eu uso os recursos da tecnologia, tanto é que você está falando comigo através de uma câmera de celular. Mas eu ainda sou do tempo que tu folheava as escrituras. Ezequiel dizia que nós tínhamos que comer o rolo. Aleluia! Deus é bom. Mateus capítulo 12. Vamos de imediato essa palavra. Que você vai... Quando você lê comigo, você vai dizer assim, mas o que tem a ver esse texto com Páscoa? No final nós vamos estar fazendo um link aí, você vai entender bem isso aí. Mateus 12, versículo 16. Vamos ler desde o 15. 12, 15. Todos acharam? Mateus 12, 15 diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. Aleluia. Para aí. Jesus curou a todos, tá? Se tem alguém enfermo aí, saiba que o Senhor vai te curar essa noite. Eu vou orar por cura também. Verso 16. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Olha aí, juízo. Olha a vinda de Jesus, gente. Que eu quero que você se detenha mesmo nesses próximos versículos. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega. Em algumas versões que você deve ter aí, está dizendo, não apagará o pavio que fumega. Até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito de Deus nos dê entendimento disso que vamos falar, e que você aí do outro lado também possa compreender o sentido disso que Deus colocou no meu coração para nós. Pai, nós te louvamos porque a tua presença está aqui. Eu te agradeço, Pai, que o teu Espírito está junto com meus irmãos lá onde eles estão. E todos aqueles que estão ouvindo essa live e ainda irão ouvi-la, eu sei que tu vai testificar no coração deles, Pai. Porque há no teu coração, Pai, um desejo que todos te conheçam e venham a receber a libertação, uma cura, receber a alegria de pertencer a ti, de fazer parte do teu reino e no final a vida eterna. Por isso, Pai, eu anulo desde agora toda a obra maligna, todo o intento de Satanás, toda a mentira, todo o sofisma, todo o engano, eu destruo pelo poder do nome de Jesus. E eu declaro a tua presença transformadora e curadora e reveladora no coração de cada um. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém, queridos? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos, começou Jesus falando no início do capítulo 12 que ele era o Senhor do sábado. Mas nessa noite, Deus colocou no meu coração falar daquele que o Espírito tem falado nesses dias à igreja. Que há muitas pessoas, e eu com certeza aqui estou falando para pessoas que se ainda não estão pensando agora, mas já pensaram no passado, em desistir da caminhada, em largar tudo, ou pensaram que Jesus não estava vendo o sofrimento delas, que Jesus não estava dando a importância devida. Por que eu falo isso? Porque nós, quando estamos numa luta, quando vem sobre nós uma dificuldade espiritual ou até mesmo física, o inimigo automaticamente vem trabalhando para piorar aquela situação, para fazer com que aquela situação
se pareça maior do que realmente é. E isto é com todos, tanto crente quanto não crente, quanto quem já está há tempo na igreja, quanto aqueles que estão chegando. Toda vez que nós nos deparamos com algo que dá uma travada naquilo que nós estamos tentando fazer, o homem natural, ele sofre um impacto, e até nós acordar para a verdade de Deus, até alguém chegar para nós e trazer à luz aquilo que o Espírito Santo quer fazer, nós ficamos muitas vezes andando em círculo, ficamos muitas vezes olhando para nós mesmos, ou olhando mais para o problema do que para aquele que resolve os problemas. Isso aqui eu quero também já reiterar aqui nessa noite. A maioria dos nossos problemas, ele se parece maior porque nós não canalizamos ele como devemos. Não há problemas insolúveis para Deus, mas nós nem sempre nós colocamos para Deus os nossos problemas. Nós queremos resolver com aquela sabedoria que nós achamos que temos, com aquilo que nós já passamos, ou por aquilo que nós já fizemos no passado, ou por aquilo que alguém nos diz, olha, faz assim, eu fiz, deu certo. Às vezes deu certo para ele, mas para ti não dá. Às vezes deu certo porque ele já tinha um entendimento maior do que tu tem das verdades de Deus. Ou às vezes deu certo para ele porque ele tem, a natureza dele é diferente da tua. Então, não podemos resolver as nossas questões, principalmente questões espirituais, da mesma maneira que o A ou o B resolveu, porque tu é único, tu é única para Deus. Eu sou único para Deus. Eu não posso querer balizar o meu problema com o teu, porque a maneira com que eu recebo uma dificuldade é diferente da maneira com que tu recebe. Amém? Está me entendendo? Então, aqui, Jesus, ele disse assim, ó, quem falou essas palavras foi o próprio Isaías, falou a respeito dele. No verso 17, por aí. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, eis aqui meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Aí fala de uma característica, que ele não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Então nessa noite eu quero te dizer, isso que tu está passando, Jesus está vendo e ele está trazendo para ti a solução. Não pense que tu vai ficar caído ou caída. Não pense que não há reversão para o problema que tu está passando hoje. Jesus é a solução. Jesus é a reversão desse problema. E Páscoa fala disso. O povo de Israel estava cativo. E parecia aos olhos daqueles que já estavam lá há quase 400 anos, que não tinha saída. Só que Deus já tinha provido, através de Moisés, o libertador. E assim vai acontecer na minha e na tua vida com esse problema que você está passando. Hoje começa a tua Páscoa. Hoje começa a tua saída do Egito. Hoje começa a tua libertação. Aleluia! Dá um aleluia bem grande aí onde tu está, porque vai acontecer. Eu profetizo nessa noite que problemas que estavam trancados na tua vida vão começar a ser dissolvidos pelo poder do Espírito Santo. Eu lanço uma palavra profética para a tua vida. Coloca para Deus hoje aquilo que tu já estava pensando em desistir. Porque Jesus não apaga o pavio que está fumegando. Quem morou no interior sabe o que é que eu estou falando. Jesus usou esse termo aqui, que no meu tempo não tinha luz elétrica onde eu morava. E a gente estudava com um lampião a querosene. E quando chegava lá no final da noite, que tu já estava quase, não enxergava as letrinhas ali, e aquele paviozinho já estava a querosene subindo e criava um morrãozinho em cima. E às vezes tu pegava a hora de tu apagar aquilo, tu metia o dedo e apagava, e ficava aquele borrãozinho ali aceso. Só que não tinha mais a chama, né? Mas ficava aquela ali fumegando, saía aquela fumacinha. Jesus, os discípulos sabiam disso.
conheci esse tipo de lampião. E eu quero te dizer, ainda que a tua chaminha esteja ali já, parece que está só saindo aquela fumacinha que não tem mais labareda, eu te digo, há esperança para ti, porque Cristo está te enxergando. Ele ouviu as tuas orações, Ele ouviu o teu clamor, Ele sabe o que é que essa manhã tu pediu para Ele. Eu não sei tudo que tu está passando, mas uma coisa eu sei, há pessoas que aqui nessa live que já tiveram dificuldade tal que chegaram a pensar que Deus estava distante. Mas eu te digo, Deus nunca está distante de ti. Ele prometeu que todos os dias estaria conosco. A questão é como eu falei um dia anterior, numa live anterior. Deus está numa onda, nós estamos em outra. Deus está na onda FM, nós estamos na onda AM. Aí não dá, numa certa a frequência. Mas hoje Deus está acertando a tua frequência pelo Espírito Santo. E Ele está te dizendo, não desista, porque eu não piso naquilo que já está quebrado. Eu não apago aquele pavio que já está a última chama. Sabe aquela cana que já caiu no chão, onde todos passam por cima, já está quebradinha ali, parece que não dá mais para emendar, porque a cana, a sustentação dela não é que nem uma árvore que é firme, tem só uma coisa suculenta por dentro ali. Quebra aquilo ali, ela não tem resistência. Jesus é aquele que não quebra mais do que já está quebrado, ele, pelo contrário, ele vem e te restaura. Por isso que eu coloquei o título, Jesus a nossa Páscoa. Páscoa fala de restauração, fala de saída, fala de mudança, fala de tempo novo. Então, em Cristo Jesus, sempre há ressurreição, sempre há Páscoa e sempre haverá. Enquanto você está ligado nesse Jesus, o teu tempo ainda está dentro do tempo de Deus. Então, nesta noite, eu quero ser breve porque eu não quero te cansar, porque eu quero estar colocando diante de Deus tudo aquilo que está te inquietando, tudo aquilo que te incomodou no dia de hoje, ou que vinha que tu olhava assim dizendo, não, agora chegou o fim, agora não dá mais, vou procurar outra saída. Eu quero dizer para ti, não tem outra saída, a saída é Cristo. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e disseram, olha, estão te abandonando, aqueles lá já foram embora. Tu apertou muito com o teu discurso. Aí Jesus olhou para eles, e vocês querem também? Aí Pedro, pelo Espírito de Deus, disse, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Então, que todos nós nessa noite venhamos a compreender isto, que Pedro entendeu ali. Não, para onde nós iremos, se Jesus é o único que tem a verdade e que vai nos levar para a eternidade? Então, nessa noite, repense a tua vida, pergunte para o Espírito Santo aonde que tu precisa mudar, aonde que tu errou. Quando eu falo isso, eu não quero que tu pense já em termos de acusação, porque o nosso Deus, ele não te acusa. O nosso Deus, ele vem e te alerta, meu filho, minha filha, olha, por que essa situação está acontecendo? Eu falei na live anterior que todos aqueles que querem servir a Deus, que realmente querem andar com Deus, eles vão ser provados na caminhada, não para que Deus saiba quem tu é, Deus já sabe quem eu sou e sabe quem tu é, mas é para que eu e você saibamos quem nós somos. E na realidade nós não somos nada, nós somos pó. Mas somos um pó especial para Deus, que Ele vai transformar em ouro puro, Ele vai transformar em pedras preciosas, Ele vai transformar em irmãos e filhos de Deus, que Ele chama de meus irmãos. Ele já pensou Jesus te chamando de meus irmãos? E é assim que Ele nos vê, irmãos mais jovens dele. Eu sou um dos irmãos mais moços de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero
completar essa palavra, que quando fala que Isaías falou isso, eu quero confirmar para ti. Isaías 42, 14. Aleluia. Isaías 42. Quando eu falo que Isaías é o profeta messiânico, acredite, Isaías sabe tudo de Jesus. Quando eu chegar lá, claro que eu vou querer primeiro abraçar Jesus, mas eu vou procurar esse tal de Isaías. Porque esse cara recebeu a revelação. Ele viu Jesus nascer. Ele viu o anjo chegar para Maria e dizer que dela ia nascer um ente querido. Ele viu Jesus padecer. Ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus ressuscitando. Pode ler Isaías que vocês vão achar tudo isso que eu estou falando. Esse homem foi um privilegiado do Espírito. Deus amou esse homem de uma maneira especial e creditou a ele uma dádiva do céu e deu a ele coisas preciosas. E se ele deu a Isaías, ele vai dar para qualquer um de nós que pedir. Amém? Então Isaías 42, 14 diz o seguinte: Por muito tempo me calei e estive em silêncio, e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Aqui está uma alusão às coisas que Deus ia fazer. E ele diz que Jesus veio em silêncio. Jesus não veio com esse alarido. Os profetas vinham e anunciando e gritavam as verdades de Deus e anunciavam o povo para arrepender. Jesus veio de uma maneira silenciosa. Por isso que muitos não creram. Só quem estava no Espírito. Quando ele apareceu para os reis magos, os reis daquela época não conseguiram discernir. Só quem discerniu foi os pastores que estavam no campo. Eles viram a estrela e disseram: para esse sinal, está para acontecer algo diferente. Mas quem não estava no Espírito não discerniu. E hoje os dias são os mesmos. Hoje você precisa estar conectado com Deus pelo Espírito para você discernir o tempo que nós estamos vivendo. Tem uma caneta aí, anota isso que eu vou te dizer. Quem não entende o tempo que está vivendo, não responde para esse tempo. Não sabe responder para esse tempo. Vou ver se eu me fiz entender. Quem não discerne o tempo que está vivendo, não dá a resposta para esse tempo. Significa o seguinte, que se eu não entender o que está acontecendo no mundo hoje, eu não vou me preparar e eu não vou saber lutar contra aquilo que está vindo. Hoje as pessoas estão respondendo de uma maneira errada a situação pandêmica que está no mundo. Mas o Espírito Santo está gemendo no coração da igreja. E Deus está levantando pessoas que nós nem imaginamos. Deus vai levantar pessoas nesses dias para testificar dele. Já que nós que teoricamente éramos para estarmos além do que estamos, ainda estamos engatinhando com debilidade em muitas áreas das nossas vidas. Mas Deus não quer isso. Deus está dizendo nessa noite que ele não vai apagar o pavio que está fumegante, e ele não vai pisar na cana que está quebrada. Eu teria mais um versículo para falar de Isaías 53, 7, que é onde fala que ele foi moído. Ele foi moído, ele sim foi moído, para que eu e tu não precisássemos ser moídos. Então, aquela cana que está quebrada ali foi ele. Ele foi aquela cana quebrada. Aquele pavio que estava quase se apagando, ele foi aquele pavio para que eu e você tivéssemos vida hoje. Então essa Páscoa, eu estou falando de Páscoa, estou falando de Cristo. E para nós encerrar, 1 Coríntios 5, 7. Aí você vai entender mais claro isso que eu estou fazendo.
1 Coríntios 5, versículo 7. Diz o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Cristo, a nossa Páscoa. Claro, aqui nós temos que entender o contexto. Paulo está falando sobre o fermento, sobre o pecado. Eu não estou falando hoje sobre pecado. Eu estou falando hoje sobre ânimo. Sobre pessoas que já sentiram aquela cana quebrada, já sentiram aquele pavio que já não tinha mais força em si e estavam a ponto de desistir. Mas nessa noite o Espírito Santo te diz: eu te levo para a Páscoa verdadeira, eu te apresento a solução, eu te apresento o remidor, eu te levo para o Filho do Deus vivo, eu te levo para Jesus, a nossa Páscoa. Paulo aqui ele disse assim, ó, quando Cristo que é a nossa Páscoa, aleluia, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Todo mundo sabe que desde Gênesis até Apocalipse, tudo aponta para Jesus. Mas a Páscoa, ela tem um significado tremendo na nossa vida. E Deus falou de Páscoa desde lá do Velho Testamento. Só que as pessoas não compreendiam. E claro que não iam conseguir compreender, porque o Espírito não estava sendo derramado a todos. Só ele derramava naqueles que ele tinha um propósito imediato. Mas quando veio Jesus, ali se cumpriu a Páscoa. Os próprios discípulos fizeram várias Páscoas com Jesus, duas a três Páscoas. E na última Páscoa que eles vieram compreender mais o sentido. Quando Jesus tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Esse é o meu corpo que é dado, que é moído por vós. Aleluia. E até hoje, quando tu participa da ceia, meu querido, você está participando da Páscoa. Então, quando você participar de uma Santa Ceia, atenta, você está se revestindo do novo que é Jesus, da Páscoa verdadeira. Não tome a Santa Ceia achando que é apenas um pão com ritual. Não é um ritual, é mais do que um ritual. Aquilo ali é algo poderoso para te transformar. Por isso a necessidade de cearmos. Tem igrejas que ceiam uma vez por mês, tem outros que ceiam mais. E o importante é tu participar da ceia. Não deixe de participar da ceia. Agora eu vou dar uma palhinha um pouquinho fora dessa mensagem. Não deixe de participar da ceia porque você errou, porque você está chateado com A ou com B. Te conserta e participa, porque a ceia é vida. A ceia é Páscoa verdadeira. A ceia é Cristo em nós. A esperança de Deus. Cristo em vós. Aleluia. Feche teus olhos agora, vamos orar. Eu quero colocar diante de Deus a tua vida, a minha vida. Deus nessa noite vai testificar no teu coração do amor dele. Ele vai falar contigo essa noite. Você vai ter sonho, visão, revelação. Você vai compreender um pouco mais do amor de Deus. Te atenta para os próximos dias. Deus vai falar coisas fortes no teu coração. Amém? Porque Ele tem pressa para que tu volte de novo. Volte a ser aquela pessoa impetuosa, aquela pessoa que não tinha medo de falar, não tinha vergonha. Não, o Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E a cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós, ela é o poder de Deus. Aleluia. Pai, nessa noite nós te damos glória, te agradecemos, te bendizemos pela tua palavra. Nós colocamos diante de ti as nossas vidas. Pai querido, eu oro para que o teu Espírito testifique no Espírito de cada um que está ouvindo, de cada um que ouviu essa palavra, que tu não desiste de nós, que tu não apaga o pavio que fumega, que tu não quebra a cana quebrada. Pelo contrário, Senhor, tu restaura, tu liberta, tu cura.
Nessa noite eu oro por cura física também. Pai, aqueles que estão no hospital agora, que os familiares já estão chorando, Deus, que os familiares já estão quase desistindo. Nessa noite nós nos unimos. Eu envio uma palavra, assim como aquele centurião pediu uma palavra para Jesus e não permitiu que Jesus fosse até a casa dele, porque ele se sentia indigno, Pai. Assim nós nessa noite, nós te pedimos, Pai, envia a tua palavra e a pessoa que eu amo será curada. A pessoa que nós estamos orando será curada. A pessoa que está lá num leito de enfermidade. Senhor, usa o corpo clínico, mas usa a igreja de Cristo nesses dias, Senhor. Para que haja intercessão, para que haja o choro, para que haja oração, para que haja, Senhor, reverência diante de Ti, Senhor. Eu oro não só por aqueles que nós conhecemos, porque aqueles que estão enfermos, eu oro também pela nossa nação. Eu abençoo o Brasil. Eu declaro Páscoa sobre o Brasil, eu declaro libertação sobre o Brasil, eu declaro vidas vitoriosas aqui no Brasil, em nome de Jesus. Daqui vai sair celeiros, daqui é um celeiro que vai sair profetas, vai sair evangelistas, vai sair pregadores, em nome de Jesus, porque Tu levantou nesses dias, Pai, uma igreja que clama, uma igreja que chora, uma igreja que ora e uma igreja que crê, que há uma Páscoa e nesses dias de hoje que há libertação. Eu oro, Senhor, para as famílias que estão em dificuldade, eu oro para aqueles que estão com problema financeiro, eu declaro solução financeira nesses dias, eu declaro ajuste nas famílias, eu declaro cura no interior, no coração de cada um, eu declaro mente fechada para as coisas do diabo e aberta para a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, todo dardo na mente nesses dias, toda mentira, todo sofisma, eu me levanto contra agora em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, a Tua vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Até quarta-feira, me parece agora que já vai ser liberado para as igrejas, ainda não tenho certeza. Mas enquanto isso, estamos trabalhando por via internet. Fique atento aí às notícias, fique atento, nós estaremos divulgando através do Face da Igreja Fogo de Porto Alegre os nossos próximos passos. Estejam orando por nós, estamos procurando um lugar mais amplo para congregar, e Deus já nos deu, só que nós ainda não enxergamos, mas já está pronto esse lugar, e estaremos em breve anunciando aqui em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Não deixe de dar o teu like e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.